Olá, amigos. Hoje é dia 25 de abril do ano de 2020. Estamos aqui para fazer mais um vídeo e que nós possamos, com a mensagem que pretendemos transmitir agora, levar a todos os lares, a todas as pessoas, a mensagem confortadora da doutrina espírita. E hoje, neste sábado, iremos comentar sobre uma palavra não muito conhecida, mas que é importante que a gente a conheça, para que a gente entenda exatamente o que nós devemos fazer na nossa vida diante dos reveses, diante das situações complicadas. O tema da manhã de hoje é motivos de resignação. Resignação significa ter ânimo no sofrimento, ter paciência diante da ingratidão, diante da adversidade, diante do infortúnio. Isso é resignação. Muita gente acha que resignação quer dizer conformismo com as coisas, mas não é isso. Nós aprendemos já com o Cristo, exatamente a sermos resignados. Encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 924, a seguinte pergunta que Kardec faz aos espíritos: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não haveria algum meio de se preservar deles? Os espíritos respondem que o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas se deseja progredir. Entretanto, terá sempre uma consolação da sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o necessário para obtê-lo. Observamos aqui, pela resposta dada pelos espíritos a Allan Kardec, que iremos encontrar em algum momento da nossa vida situações que vão nos desagradar, mas que é necessário que nós aprendamos a entender o porquê daquilo estar acontecendo, que é exatamente a definição da resignação, É ter ânimo no sofrimento, é ter paciência diante da ingratidão, porque em muitas ocasiões ingratidões chegarão até nós, como nós também seremos ingratos a muitas pessoas, Porque é importante, quando a gente faz uma reflexão, a gente sempre analisar os dois lados. Quase sempre a gente se coloca na posição de coitadinho. Sou eu que sofro, as pessoas não gostam de mim. Mas precisamos também pensar e entender o que os outros pensam de nós, das nossas ações, das nossas atitudes, para observar se eles também não nos acham ingratos. Resignação tem a ver com aceitar o sofrimento ou aceitar uma condição ou situação desagradável, porque é assim mesmo, dizem, está escrito em algum lugar, ou é vontade de Deus e está acabado. Então, o que acontece com aquele que se conforma simplesmente com as coisas, Ele acha que a vida é assim mesmo, que está escrito em algum lugar, que é vontade de Deus, mas na realidade, a doutrina espírita nos traz uma outra conceituação, uma outra explicação muito mais racional a respeito da resignação, e que está muito mais de acordo com Deus, a sua justiça, a sua bondade e a sua misericórdia. Então diz assim que a doutrina espírita conceitua a resignação como aceitar os desígnios divinos sem revolta. Porém, isso não quer dizer cruzar os braços em situações adversas e esperar que tudo se resolva como num passe de mágica, sem esforço algum de nossa parte. Embora resignação e conformação sejam sinônimos, o conceito espírita sobre a resignação se adequa mais à palavra compreensão, ou seja, com o entendimento de que as situações que enfrentamos são necessárias ao nosso desenvolvimento moral, espiritual, mas que sempre podem ser diminuídas de alguma forma pelo nosso esforço. Vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro das obras básicas da doutrina espírita, uma mensagem trazida pelo Espírito Lázaro, em que ele nos fala justamente sobre resignação. Diz ele o seguinte:
que a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas. Embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Aqui, nessa parte que vamos ler agora, o Lázaro, ele nos faz uma colocação extraordinária com relação à resignação. Ele diz assim, que a obediência é o consentimento da razão. Já a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Precisamos de ambas as situações. O fraco não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. É a compreensão sobre o que estamos passando que deve ditar nossa conduta. É a aceitação de que os problemas pelos quais passamos precisam ser encarados sem revoltas, com resignação, mas, importante, sem inércia. Não é a situação do conformista, né? Daquele que está conformado com a situação. É entender o que está ocorrendo com você, mas sair para trabalhar, sair para vencer o problema que está em sua volta. Resignar-se sim, mas não revoltar-se. O entendimento de que o homem é um pecador e de que poderá ser castigado por seus pecados é que faz com que muita gente se conforme com certas situações, por entenderem que a não conformação pode lhes acarretar o castigo divino. É importante entendermos que Deus não é aquele pai que nos castiga, que fica lá no céu, vendo nossos atos errados e providenciando a punição para os mesmos. Fomos criados todos iguais, sem qualquer tipo de privilégio. O que nos torna diferentes uns dos outros é o caminho do aprendizado que escolhemos para seguir, pelo nosso livre-arbítrio, que nos foi dado por Deus. É através dessa escolha que colheremos o que tivermos semeado durante o percurso. As consequências pelos atos que praticamos estão baseadas na lei universal de causa e efeito, ou de ação e reação, como muitos conhecem. É por essa lei que vamos colher as consequências das ações praticadas, sejam elas boas ou más, na vida atual ou nas próximas etapas reencarnatórias. Jesus, em seu evangelho de amor, sempre pregou a resignação, mas não a resignação passiva, mas sim trabalhar sempre no sentido de resolver as situações, aceitá-las resignadamente, mas não se conformar. É trabalhar nesse sentido. Às vezes fica um pouco difícil a gente fazer essa compreensão, né? Porque nos parece que estamos dizendo que não, você tem que se resignar, a vida é assim mesmo e você tem que aceitar. Não é isso que aprendemos com a doutrina espírita, nem isso que pretendemos passar também. É realmente entender a situação, aceitar a situação, sim, mas continuar no trabalho, ir adiante, resolver as situações que o cercam. A resignação pregada por Jesus está longe de ser a da inércia e do desânimo. Em seus ensinamentos, sempre estão presentes a serenidade e a fé, com que tratava os problemas, mesmo aqueles mais difíceis. Hoje, estamos vivendo a situação da pandemia. É necessário que nós tenhamos, nesse momento, resignação para entender que é algo que está afetando o planeta todo. Mas temos serenidade e fé para tratarmos da situação. E a situação é difícil, mas com serenidade, fé e cuidados, certamente nós vamos passar por elas. Continua Jesus dizendo que, em todos os momentos, era a ação no bem e no amor que ele incitava os discípulos a praticarem, até mesmo quando pregava a resignação. Em seu ensinamento, o seu ensinamento nunca foi visto
como desânimo ou passividade nociva. Jesus sempre foi ativo, sempre saiu, né, a pregar o evangelho de Deus, né, os ensinamentos de Deus, e sempre as suas palavras estavam sempre de conformidade com as suas ações. Ou seja, ele resignou-se em passar por todas aquelas situações, mas em nenhum momento esmoreceu, não desanimou. E Jesus, num tributo de humildade a Deus, nos ensina a resignação quando diz: Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual o sentido absoluto, qual o sentido maior do que isso? Pai, seja feita a sua vontade, eu aceito a sua vontade, mas entendendo que a vontade de Deus é que eu esteja aqui trabalhando pela minha melhoria, pelo meu equilíbrio. Isso significa fazer a vontade do Pai, é tornar-se cada dia melhor. Era isso que eu tinha para os amigos. Muito obrigado. Que o dia seja bom, que o final de semana também seja produtivo para todos nós. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.